Vamos falar um pouquinho também de Paysandu e Chapecoense. Como eu disse, eu tive a oportunidade de assistir ambos os jogos da Chape na segundona. E é um time que ainda deixa um pouco a desejar, especialmente defensivamente, não é? Tem alguns jogadores conhecidos ali da torcida do Paysandu, por exemplo, o Bruno Leonardo, que saiu muito criticado daqui. Saiu, inclusive, teve uma partida que ele saiu chorando, né? Eu confesso que eu não recordo bem, acho que pela Série C ainda. Mas enfim, a Chapecoense é um time que tem dois laterais que são muito profundos, são muito alas mesmo, eles atacam muito, como o Mailton, que retornou nesse jogo do fim de semana contra o Coritiba, lateral direito que chega na área, finaliza, cruza bem, e do outro lado o Walter Clark também, um pouco menos ofensivo do que o Mailton, mas que também dá muita profundidade ali pelo lado esquerdo. Tem o Marcinho, que é um ponta que vai muito pro meio, até por ter esse lateral esquerdo, né? O Clark sobe muito. O Marcinho, ele sai ali da ponta pro meio para tentar dar uma ajuda pro Giovanni Augusto, que retornou também pro time para a partida contra o Coritiba no último fim de semana, para tentar dar um pouquinho mais de criatividade. Mas é um time que depende muito de chutes de longa distância, que não é muito efetivo nesse tipo de jogada. É um time que a gente viu que tem muitas dificuldades com bolas nas costas da defesa, até por se mandar os alas pro ataque, e ter ali um meio de campo que não é tão físico assim, apesar de ter o Jimenez, que é ex-Paysandu também, e tem o Bruno Matias também, mas os jogadores da Chape não são tão físicos assim. E a equipe tem um pouquinho de dificuldades nessa recomposição defensiva. A gente viu isso contra o Coritiba. O time, quando toma o gol, parece sentir, não é? Um pouco. E isso afeta, obviamente, o ânimo. O que atrapalha a questão tática também. E isso é algo que eu pude observar tanto contra o CRB quanto contra o Coritiba. Contra o CRB, nos últimos ali 30 minutos, 25 minutos de jogo, a Chape até deu uma melhorada, só que foi muito na base da bola na área. O Mário Sérgio ali, o camisa 9, né, ex-Paysandu, também ali é um artilheiro, gosta muito dessas jogadas aéreas, é um jogador a se ter em conta dessa Chape. Inclusive o Mário Sérgio no Paysandu hoje resolveria muitos problemas que o Papão tá tendo nessa Série B ao longo do ano, não é? Aliás, desde a temporada passada, nessa camisa 9, o Mário Sérgio é um jogador muito físico, que é bom nessa jogada aérea, inclusive marcou o gol da Chape contra o Coritiba, que diminuiu a partida para 2-1 no sábado ainda. Então, é um time que tem algumas peças que são bons jogadores, mas que em termos de conjunto ainda deixa a desejar. Então, por tudo isso, é um confronto totalmente aberto. Aliás, a Série B toda a gente está vendo, são confrontos abertos. Raramente vemos duelos em que um adversário é muito superior ao outro. Então, mesmo na partida do Atlético Goianiense contra o Atlético, que foi 4-2, a partida com mais gols até aqui da temporada, que o Atlético Goianiense chegou a abrir um 4-1, o Atlético foi melhor do que o Atlético Goianiense no primeiro tempo. A virada do Atlético Goianiense é construída no segundo tempo. Então, se você gosta de acompanhar os jogos na Série B, não é? Está sendo transmitida aí no Disney Plus, na Rede TV, no Quai, não é? Então, vários canais transmitindo a segundona. São jogos bem parelhos. Nem sempre a gente vai ver um espetáculo de bola, não é? A partida entre Novo Horizontino e Volta Redonda, 1-0 para o Novo Horizontino no sábado também, foi no sábado a partida. O nível técnico foi muito ruim, bem abaixo mesmo, mas são partidas que são muito parelhas. Então, se você gosta de futebol assim,
iguais, 2 times que podem vencer a qualquer momento. A Série B é um campeonato muito disputado. E falando de Série B, vamos trazer aqui a classificação. Aliás, o Rui, quer falar um pouquinho sobre a tua expectativa para esse jogo do Paysandu e Chapecoense? Bom, André, é o seguinte. Eu acho que se o Paysandu não fizer mudanças drásticas a respeito de time, enfim, até porque estamos vendo aí um time, posso até estar sendo injusto, mas estamos vendo 2 times do mesmo nível. Então, tipo, é premissa de ser um jogo que dê uma dor nos olhos para quem gosta de bom futebol? Pode. Mas é imprescindível que a gente possa ver aí um jogo completamente diferente, ou pro Paysandu ou para a própria Chape. Então, assim, um vai querer aproveitar o defeito do outro e pode acarretar aí uma vitória pelo menos magra, né, em relação ao nível de futebol que ambos vêm apresentando. Mas eu acho que o risco ainda é muito maior para o Paysandu. Então o Paysandu precisa realmente mexer, ver os defeitos da Chape, que não são poucos. Então é saber o que o Luizinho Lopes vai planejar a respeito desse jogo, né, que pode ser aí um divisor de águas tanto para um quanto para outro, André. E antes da gente trazer a classificação, só para terminar, eu acho que também é válido a gente citar que o Paysandu tá numa maratona muito grande de jogos, né? Teve aí a decisão da Copa Verde, teve aí o Parazão, Série B começou, daqui a pouquinho tem a final do Campeonato Paraense contra o Clube do Remo, que, enfim, pressão sempre vai existir nesse tipo de jogo, de clássico, independente de ser um campeonato que, em termos de expectativa, está abaixo da Série B. Pressão e um pouco de cansaço também, né? A gente percebe isso, e até por isso o Luizinho Lopes fez mudanças, várias mudanças para essa partida contra o Vila Nova, e a gente vê que ainda falta certo entrosamento, até porque o Luizinho chegou com a temporada já em andamento. O Luizinho não faz o planejamento dessa temporada. Esse elenco não é construído pelo Luizinho, sim pelo Márcio Fernandes, junto com a diretoria. Então o Luizinho pega já com a coisa andando, não é? Então, por conta de tudo isso, é natural que o Paysandu tenha algumas dificuldades, sim, principalmente por quê? Porque a gente sabe que o Parazão não é parâmetro. Tirando o jogo contra o Remo, o Paysandu não teve outra partida durante o ano com uma dificuldade, um nível maior, até enfrentar o Atlético Paranaense na primeira rodada. Então é um espaço muito grande de jogos que serve para testar, mas que naturalmente o Paysandu enfrenta dificuldades, e aí quando você faz tantas mudanças, não é? Entrou vários jogadores aí que não vinham jogando, sentiram isso. Então é natural, mas querendo ou não, o alerta fica ligado, porque time grande é assim, a todo momento a pressão, o Luizinho Lopes sabe disso, já tem experiência, então vamos ver, ainda mais quando você perde os seus principais jogadores, né? Principalmente o Ross, que tá num momento espetacular, a Karina destacou aqui, a gente também,